Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Não é muito difícil nós nos depararmos com situações em que nós precisamos retornar à sã doutrina e ao puro e genuíno evangelho que nos foi entregue pelo Senhor e pelos apóstolos. Existe sim uma investida maligna da parte de pessoas mal intencionadas, que são chamadas de hereges, falsos profetas, mercenários e qualquer outro adjetivo dessa natureza. Pessoas maléficas que deturpam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que deturpam a sã doutrina para proveito próprio, para ganhar dinheiro e para se aproveitar de pessoas que, infelizmente, são nécias. Mas existe aqueles que verdadeiramente são servos do Senhor, a quem Deus tem dado o dom, a quem Deus tem dado o dom. Essa foi a frase que eu citei. Não é a quem foi para uma escola, um seminário, apanhar esse dom, como infelizmente nós vemos acontecer. Muitas vezes nos deparamos com pessoas que, por má fé e por interesse próprio, estudam teologia, vão para uma faculdade, passa 4 anos e vem com um diploma, exigindo um bom salário pela sua graduação. Não temo em dizer que pessoas como essas são classificadas como mercenários. E são essas as pessoas que mais prejudicam a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles a quem o Senhor tem dado dom, esses edificam a igreja, pois para isso lhes foi dado os dons. Efésios 4, de 11 em diante, nós vamos ver isso. Diz assim o texto: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele mesmo aqui é de Cristo que o autor está falando. Cristo, subindo aos céus, deu dons aos homens. E para que esses dons? Verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro,
e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, os dons são para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E aqueles a quem verdadeiramente foi dado esse dom, eles fazem o uso desse dom para edificação. A paixão, o desejo, a intenção dessas pessoas é edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Porque eles compreendem que o dom que lhes foi dado foi gratuito. Eles não pagaram nada para isso. Eles não se esforçaram para isso. Então eles não podem se gloriar, se gabar, pois a única alternativa que lhes sobra é render graças ao Senhor e fazer uso desse dom que lhe foi entregue para glorificar o nome do Senhor, para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. E assim não incorrer no erro de passar tão depressa do que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, como Paulo escreveu aqui à igreja da Galácia, dizendo que estava admirado porque alguns ali estavam passando depressa do verdadeiro evangelho para outro que na verdade não era outro evangelho, mas que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Esses que pervertem o evangelho são, de fato, pessoas a quem o Senhor não chamou para serem ministros dele, serem cooperadores no evangelho e na graça. Os verdadeiros, ainda que falhem na sua mensagem, pois não são perfeitos, eles se corrigem e procuram voltar aos princípios os quais o Senhor tem ensinado. Princípios esses que para nós é regra de fé e prática. Não pode ser trocado, não pode ser substituído, deturpado, mas precisa ser pregado, precisa ser aplicado da maneira com que o Senhor quer que seja aplicado. E assim, com a graça de Deus, a igreja é edificada, é fortalecida, é santificada, pois como assim Cristo orou no capítulo 17 de João, assim a igreja caminha, persiste e insiste. Cristo disse: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Que Deus nos ajude a não passarmos depressa do evangelho com que nos foi entregue pelos apóstolos para outro evangelho, que na verdade não é outro, mas que alguns querem perturbar e perverter o verdadeiro evangelho.